Você já sentiu aquele aperto no peito? Uma voz suave que parece te guiar, mas ficou confuso pensando: é Deus falando ou será que sou eu pensando? Meu irmão, eu sei exatamente como é isso. Antes de eu aceitar Jesus como meu Salvador, eu vivia perdido, tentando entender se era Deus falando ou a minha própria mente ou até mesmo o diabo sussurrando na minha cabeça. Era uma bagunça, mas tudo mudou quando eu descobri um versículo poderoso em Romanos capítulo 8, versículo 16, que diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse versículo me ensinou a ouvir Deus claramente, e hoje eu vou te mostrar como ele pode transformar a sua vida também. Fica comigo porque o que você vai descobrir aqui é tão importante que pode mudar completamente a forma como você toma decisões e vive a sua fé. Olha só, meu irmão, ouvir a voz de Deus não é somente para os profetas ou pastores, é para você, é para mim, é para qualquer um que quer andar no propósito que Deus sonhou para sua vida. Mas tem um problema. A gente vive numa guerra espiritual e existem 3 vozes brigando pela sua atenção: a voz de Deus, a voz da sua carne e a voz do inimigo. E se você não souber distinguir qual é qual, pode acabar seguindo o caminho errado, perdendo as bênçãos ou até caindo em armadilhas. Então, como você faz para ouvir a voz de Deus com clareza? Eu prometo que até o final deste vídeo você vai entender exatamente como reconhecer a voz do Espírito Santo e nunca mais confundir com as outras vozes. Mas antes, deixa eu te contar como essa revelação começou a fazer sentido para mim. Imagina você num círculo de irmãos, orando e de repente sente um impulso forte, acompanhado de um arrepio e um calor. Algo muito forte diz dentro de você: diga para ele que eu sei o que ele tem passado e vejo as lágrimas que ele tem derramado, e para provar que é Deus falando com ele, eu curo a sua esposa. Meu irmão, eu nunca senti algo tão nítido na minha vida como naquele dia. Entreguei essa mensagem para o rapaz que Deus me mostrou, alguém que eu nunca tinha visto, nem sabia se ele era casado. E pela graça de Deus, a mulher dele foi curada. Isso é Deus falando. Mas tem vezes que é só um sentimento suave e você precisa agir com fé para entender o resto, como Abraão fez quando Deus mandou ele sair da sua terra sem dizer para onde ir. Agora escuta isso. A voz de Deus é diferente da sua mente e do diabo. A voz de Deus é pacífica, alinhada com a Bíblia, traz convicção sem te destruir. Já a sua carne, ela é impulsiva, egoísta, quer prazeres imediatos. E o diabo? Ele é esperto, meu irmão. Ele vem com mentiras que parecem verdade, trazendo medo, dúvidas ou condenação. Sabe aquela voz que diz: você nunca vai ser bom o suficiente para Deus? Isso não é Deus, é o inimigo. Em Romanos capítulo 8, verso 1 deixa claro: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, como você separa essas vozes? Eu vou te mostrar o primeiro segredo, e você precisa prestar atenção porque isso vai te salvar de muita confusão. O primeiro segredo para ouvir Deus claramente é a santificação. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais sensível você fica à voz do Espírito Santo. É como afinar um rádio. Se você está cheio de ruídos, que é o pecado, distração, redes sociais, o dia todo, a voz de Deus fica abafada. Mas quando você busca santificação, orando, lendo a Bíblia, jejuando, é como se o sinal ficasse cristalino. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu irmão, você já parou para pensar se o pecado na sua vida está bloqueando a voz de Deus? Talvez você não ouça Deus claramente porque está ouvindo mais o mundo. E sabe o que é pior? Se você não aprender a ouvir Deus agora, pode acabar tomando decisões que vão te custar caro. Mas calma, porque o próximo segredo vai te mostrar exatamente como afinar seu coração para ouvir o Espírito Santo. Deus fala de muitas formas, por meio da Bíblia, pela oração, por sonhos, por conselhos sábios, até por circunstâncias. Mas a forma mais poderosa é através do Espírito Santo, que testemunha no seu coração. Sabe aquele momento em que você está orando e sente uma paz que não sabe explicar? Ou quando você lê um versículo e parece que ele está falando diretamente com você? Isso é o Espírito Santo. Em João capítulo 16, versículo 13, promete:
Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Mas para ouvir essa voz, você precisa treinar seu espírito. É como se fosse um músculo. Quanto mais você usa, mais forte fica. E tem uma coisa que eu aprendi. Às vezes Deus fala num sussurro, como ele fez com Elias em 1 Reis 19. Ele não está sempre gritando com trovões. Então, você está pronto para ouvir esse sussurro? Porque o próximo passo vai te mostrar como não cair nas armadilhas do inimigo. Agora, deixa eu te contar uma coisa que quase derrubou o meu irmão. Certa vez, ele estava indo para o trabalho e ele sempre pegava a mesma rota. E ele costumava orar a Deus pedindo para que o Senhor guardasse e livrasse ele de todo mal. Nesse dia ele pensou, tô atrasado, acho que eu vou pegar outra rota. Uma rota mais perto, só que algo dentro dele dizia para não ir por lá, e acabou teimando, desobedecendo o testemunho interior, e adivinha, sofreu um acidente. Depois ele se lamentou por não ter dado ouvidos à voz de Deus. Lembre, Deus fala, mas é você que precisa querer ouvir e obedecer, e o que ele quer dizer, muitas vezes, não é o que você quer fazer. O diabo, por outro lado, te empurra para as coisas que parecem boas, mas te afastam de Deus. E a sua mente, ela só quer o que é fácil. Então, como você vai fazer para não cair nessa? Bom, eu vou te contar também o próximo segredo e ele é poderoso. O terceiro segredo é alinhar sua vida com a palavra de Deus. A Bíblia é a régua que mede se é Deus falando ou não. E se você sente um impulso para fazer algo que vai contra as Escrituras, pode ter certeza, não é de Deus. Por exemplo, se você sente paz para trair alguém porque é amor, isso é carne ou então inimigo, porque Deus nunca contradiz a sua palavra. Em Salmos capítulo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meu irmão, você está usando a Bíblia como a sua bússola ou está confiando só nos seus sentimentos? Porque sentimentos podem te enganar, mas a palavra nunca mente. E tem mais. Quando você alinha sua vida com a Bíblia, o Espírito Santo começa a falar com mais clareza, porque o seu coração está aberto. Mas tem um último segredo que vai te levar para o próximo nível. O último segredo é a intimidade com Deus. Ouvir Deus claramente não é sobre esperar um sinal gigantesco, tipo um anjo aparecendo na sua frente. É sobre construir um relacionamento diário com Ele. Sabe como Abraão ouviu Deus? Ele caminhava com Deus dia após dia. Em Gênesis capítulo 12, conta que Deus disse para ele sair da sua terra, e ele obedeceu, mesmo sem saber o destino. Isso é ter fé. Às vezes, Deus vai te dar só um primeiro passo, e você precisa confiar para ver o resto. Meu irmão, quando foi a última vez que você parou tudo, desligou o celular e ficou a sós com Deus? Porque é na intimidade que você aprende a reconhecer a voz dele. E sabe o que é mais incrível? Quanto mais você ouve a Deus, mais você vive no centro do propósito dele para a sua vida. Agora, deixa eu te dar um desafio prático. Hoje mesmo, separe aí 10 minutos para orar e ler a Bíblia. Peça para o Espírito Santo te guiar e preste atenção naquele testemunho interior. Pode ser uma paz, um arrepio, uma convicção. E quando sentir, haja com fé, mesmo que seja um passo pequeno. Talvez Deus te diga para perdoar alguém, para ajudar algum amigo ou até para mudar alguma atitude. Faça isso, meu irmão, porque é assim que você vai começar a ouvir Deus claramente. Em Romanos 8,16, não é só um versículo, é uma promessa. O Espírito de Deus vai confirmar no seu coração que você é filho dele, e filho ouve a voz do Pai. Então, meu irmão, o que você está esperando? Ouvir Deus claramente é o que vai te levar para o próximo nível da sua fé. Não deixe o barulho do mundo ou as mentiras do inimigo te confundirem. Santifique a sua vida, alinhe-se com a palavra de Deus, busque intimidade com Deus e você vai começar a ouvir o Espírito Santo como nunca antes. E se esse vídeo tocou no seu coração, clica no joinha, se inscreve no canal Palito Sagrado e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E não sai daqui, porque no próximo vídeo vai te mostrar uma revelação ainda mais profunda sobre a sua vida com Deus. E se você quiser aprender a ouvir Deus ainda mais, dá uma olhada no nosso curso Os Segredos da Oração. O link para acessar está aí na descrição. Vamos juntos nessa jornada de ouvir a voz de Deus.